Bom dia, pessoal. Trocou o horário? Então, só hoje. Era o Rafael, não era isso? Era isso. Então, o Rafael, acho que ele não poderia esse horário, tá? E aí, hoje vai ser eu nesse horário e acredito que ele vai estar no meu horário, tá? Não sei ao certo. Beleza. Né? Não me pediu ontem. Pode ser que esse horário permaneça, mas a gente vai saber só depois, tá? Gente, olha só, deixa eu começar falando já então. Na semana passada eu tinha perguntado para vocês, né, se vocês iriam querer que eu fizesse vídeo, algo do gênero. Enfim, né, eu fiz, tá? Eu já fiz até sobre renascimento. Tem coisas, obviamente, que a gente vai falar aqui agora, e ali tem algumas coisas além, né? No vídeo que eu fiz na real, tem coisas além do que a gente vai falar aqui, até pela questão do tempo, que a gente vai resumir, a gente não consegue falar basicamente um terço, né? Por mais que o vídeo tenha dado 25 minutos, algo assim no máximo. Então, assim, lá a gente consegue falar mais coisas naquele vídeo gravado, porque eu falo mais, obviamente, tá? E aí, já, né, ou depois quando a gente terminar aqui, eu mando o link para o Facebook de alguém que eu tenha. Eu sei que a Isabela eu tenho, por exemplo, eu posso mandar para ela, depois ela disponibiliza para vocês. Enfim, né, eu fiz. Esse primeiro não ficou a melhor das coisas, tá? Até porque eu fiz extremamente correndo e vai melhorar. Aos pouquinhos vai melhorar, tá? É só me organizar melhor, que está meio complicado. Mas, enfim, gente, prosseguindo, né? Acho para a gente não perder muito tempo, né? Vamos começar a falar, tá? O conteúdo de hoje. Hoje, como vocês podem bem ver, a gente vai seguir, né, os módulos, e aí a gente vai falar sobre o módulo 8, né, que é o módulo de renascimento. Aqui vocês vão ver, né, tem uma série de slides, tem muita coisa, né? Obviamente eu não vou falar de tudo isso, tá? Eu vou falar basicamente muito pouco, porque a nossa discussão vai ficar, né, basicamente uma discussão um pouquinho mais teórica em relação ao que é o renascimento em si, tá? Então, a gente vai abordar mais ou menos essa questão, essa ideia, tá bom, gente? E aí, vamos lá, vamos começar, tá? Então, na aula passada, a gente falou sobre o sistema colonial espanhol, né? Reparem, não sei se vocês repararam, que a apostila de vocês, ela segue, pelo menos assim, um caminho que, para mim, é um caminho tanto quanto estranho, né? E por que eu digo um caminho tanto quanto estranho? Ele estava falando, a apostila falou sobre as grandes navegações, sobre a expansão marítima, né? E aí falou sobre o sistema colonial espanhol, legal, só que, né, só isso, ponto final. Depois ele já vai direto para o Renascimento. Eu acho que é meio complicado da gente fazer uma associação, uma linha, né, temporal, vamos dizer assim, né, em relação a Renascimento, a sistema colonial. Mas, enfim, como a ideia da apostila é mais trabalhar, né, os fatos, os pontos interessantes da gente discutir, inclusive para o vestibular, super, hiper válido, né? E aí vamos começar, tá? Hoje, né, como eu estou colocando, a gente vai falar sobre renascimento, tá? E aí, primeira coisa que a gente tem que pensar, primeira coisa que a gente tem que abordar em relação ao renascimento. Olhem para essa imagem aí que está aparecendo para vocês, não tá, gente? Olhem para essa imagem aí que está aparecendo, tá? Essa imagem é uma espécie de linha do tempo, né? Não é a melhor das linhas do tempo, mas ela está mostrando 3 períodos da história, né? Ali, até o século V, está colocando a Idade Antiga, né? E aí, do século VI até o século XIV, está colocando a Idade Média, e do século XV
em diante está colocando a Idade Moderna. Na Idade Antiga, eu deixei ali embaixo para vocês a ideia de que foi o período onde existiu a Idade Greco-Romana, tá? Já na Idade Moderna, está caracterizado ali, que foi o período do Renascimento, tranquilo? Então, vamos começar a pensar a seguinte questão. O que é o Renascimento? Vamos periodizar o que é o Renascimento em si, tá? Por quê? Quando a gente vai falar de Renascimento, geralmente a gente coloca que o Renascimento ele é considerado um marco de transição cultural da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Então, o que a gente coloca geralmente? A gente coloca que o Renascimento, tá? O movimento que a gente conhece como Renascimento é o ponto de transição, ou seja, ele vai demarcar, ele está marcando para a gente onde que de fato acaba a Idade Média e onde está começando a Idade Moderna. Então, quando a gente coloca a ideia do Renascimento, a gente tem esse pensamento, tá? Só que, além disso, tá? Alguns estudiosos, alguns pensadores especialistas nessa área do Renascimento, eles colocam que a gente pode entender o Renascimento quase que como uma consequência natural de todos aqueles fatores que a gente colocou que eram fatores de crise da Idade Média. Então, a gente colocou que na Idade Média, né, teve renascimento urbano, que na Idade Média teve renascimento comercial. A gente falou também que na Idade Média teve a questão de, aos poucos, de forma gradativa, né, aconteceu a ideia que a gente entende como uma racionalização do poder. Como assim uma racionalização do poder? Não sei se vocês vão lembrar, né, que na Idade Média a principal característica que existia era de uma descentralização do poder. Ou seja, o poder ele era totalmente fragmentado. O poder era dividido entre os feudos. Então, cada feudo ele tinha suas regras, suas leis, seu exército, seu sistema de pesos e medidas, seu sistema econômico e assim sucessivamente. Tá? Então, o que a gente vai observar? Que com a crise da Idade Média, houve uma racionalização do poder. Como assim houve uma racionalização do poder? Aos poucos, o poder que era fragmentado, ele começou a ser um poder cada vez mais centralizado nas mãos de um único governante. Tá? Então, a gente começa a observar que talvez essa soma desses fatores, né, o somatório deles, faça com que o Renascimento, né, surja como uma consequência quase que natural desse processo desse movimento que a gente vai entender como Renascimento. Tá bom? E aí, por que a gente diz isso? Por uma simples questão. Porque todos esses fatores geraram, tá, para sociedade da época, para os grupos que existiam naquela época, uma nova forma de pensar a relação humanidade-mundo. Como assim uma nova forma de pensar a relação humanidade-mundo? Vamos começar a pensar, primeiro e rapidamente aqui, a ideia de qual era o pensamento existente na Idade Média. O pensamento existente na Idade Média era aquele pensamento que era controlado, que era dominado, vamos colocar assim, pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela tinha um controle, né, da mentalidade da sociedade da época. E por que eu digo que a Igreja Católica tinha esse controle? Não sei se vocês sabem, não sei se vocês lembram, inclusive, né, que naquela época só tinha acesso à escrita e à leitura, né, alguns pequenos grupos dentro da Igreja Católica. Né? Nem todos os livros eram de acesso para todo mundo. Então, assim, quando a gente fala naquela época, só sabia ler e escrever, basicamente, membros que faziam parte da Igreja Católica. Então, assim, o imaginário, a mentalidade da sociedade, de certa forma, era pautado pela Igreja Católica. Quando a gente vai para a Idade Moderna, e aí a gente entra no período renascentista, a gente vai observar que aquela mentalidade, aquela forma de pensar a relação humanidade-mundo, que era controlada, de certa forma, pela Igreja Católica, ela vai passar
para uma transformação e agora a gente vai ver uma nova forma de pensar. Tranquilo, gente? Até aqui, deu para entender o que a gente está colocando ou não? Então, vamos lá. Seguinte. E aí, prosseguindo isso aqui que a gente está falando, tá? A gente tem que começar a pensar em outras coisas também. Só um instante. A gente tem que começar a pensar em outras coisas também. Tá? Beleza. Qual era a mentalidade, então, existente na Idade Média? Tá? Qual era esse pensamento? Qual era essa forma de pensar, essa relação humanidade-mundo, né, na Idade Média? No mundo medieval, a gente vai observar, tá, que existia uma tradição teocêntrica. Como assim existia uma tradição teocêntrica? Existia uma tradição voltada para o pensamento onde Deus era o centro de todas as coisas. Então, na Idade Média, o pensamento existente era, ó, Deus está no centro de tudo. Se Deus está no centro de tudo, qual é a minha função? Qual é o meu papel nesse mundo? Era isso que o homem pensava. O que se entendia naquela época da Idade Média era de que Deus é o centro de tudo, é o centro de todas as coisas, e nós, homens, nós, humanidade, somos apenas uma engrenagem dessa grande máquina onde quem está gerindo é Deus. Então, no mundo medieval, a gente começa a observar que Deus estava no centro de todas as coisas e nós, humanos, éramos apenas engrenagens no qual a gente seguia as vontades de Deus. Esse era o pensamento existente no mundo medieval. Quando a gente entra na Idade Média, na Idade Moderna, perdão, quando a gente for entrar na Idade Moderna, a gente vai ver uma mudança nesse pensamento. Como assim uma mudança nesse pensamento? A gente vai notar que agora vai vigorar, vai predominar um pensamento, uma tradição humanista. Como assim uma tradição humanista? Uma tradição na qual o homem é o centro de todas as coisas. Então, o que o homem renascentista, o que o homem moderno vai fazer? Ele vai pegar a ideia de Deus no centro de todo o universo e vai deslocar, né, essa ideia de Deus no centro do universo para implementar uma ideia de que o homem é quem está no centro do universo. Aí é que surge uma pergunta, que poderia surgir uma pergunta para a gente. Pô, então os caras estão negando Deus? Não. Quando eles colocam que eles são o centro do universo, eles estão colocando o seguinte, ó, nós, né, somos obras de Deus. O homem renascentista tinha esse pensamento. Nós somos obras de Deus, tá? Mas aqui nós somos o centro do universo, porque a gente tem as potencialidades dadas por Deus para explorar, para questionar o mundo, para transformar o mundo. Então eles não estão negando a existência de Deus. Eles estão deslocando para se colocarem como centro de todas as coisas. É justamente isso que eles estão fazendo. O que a gente vai começar a observar em relação a esse período vai ser a ideia do antropocentrismo, né? Então, toda vez que vocês virem antropocentrismo em relação a isso, é justamente a oposição à ideia do teocentrismo, tá? Então, antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, tá? Então, vai ter esse choque de pensamento, tá? E aí, mais à frente, se der tempo, né, hoje, né, eu vou questionar com vocês o seguinte: o homem renascentista, ele era ateu? É isso que começa a surgir uma discussão, um pensamento, né, que vigorou durante muito tempo, uma discussão muito forte. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Então, o que a gente vai observar, né, para resumir? A gente vai observar que vai ter uma intensificação da valorização do ser humano em relação à onipresença divina, tá? Então, o homem, ele está cada vez mais se valorizando em relação a essa ideia de onipresença divina que existia. Quando a gente fala de renascimento, tá? A gente tem que abordar e apontar que o renascimento ele vai começar
entre o fim do século XIV, tá? E o início do século XV, lá na Península Itálica, tá? Ele vai ser justamente, o seu surgimento vai ser na Península Itálica. No entanto, o auge do Renascimento mesmo só vai ser por volta do século XVI, tá? E aí, quando a gente está falando em relação a isso, tá? O que proporcionou o Renascimento, as ideias novas que estavam surgindo, a se expandir com uma facilidade, tá? Acredita-se que, tá? Um dos fatores catalisadores da expansão do Renascimento foi a invenção da imprensa por Gutenberg, lá por volta do século XV. Por que a invenção da imprensa é importante nesse aspecto? Porque você permitiu que você conseguisse disseminar com uma maior facilidade os pensamentos que eram, né, criados, né, que eram utilizados naquela época. Como assim? Antigamente, o que existia basicamente era uma tradição oral. Então, você espalhava o conhecimento apenas através da oralidade, né? E aí, obviamente, você não conseguia atingir em grandes proporções, né, esse conhecimento. Então, nem todo mundo tinha acesso ao conhecimento. Quando quando Gutenberg inventou a imprensa e possibilitou, né, a replicação desse conhecimento, a gente começou a observar que as ideias que eram criadas naquele momento, no período renascentista, elas conseguiram ser expandidas com uma maior facilidade, tá? No entanto, essa expansão desse conhecimento foi basicamente, inicialmente, tá, na Península Itálica. A questão é que a gente tem que começar a pensar, por que, né, foi justamente na Península Itálica que o Renascimento começou, que o Renascimento teve seu auge, tá? É isso que a gente vai começar a discutir um pouquinho. Até aqui, galera, tudo bem? Tudo certo? Né? Alguma dúvida? Você pode só repetir a criação da imprensa? Oi? Peraí, deixa eu aumentar aqui que tá baixo. Fala. Pode repetir a invenção da imprensa, por favor? Posso sim. Então, o que a gente vai observar? Tá? Antigamente, né, em relação à invenção da imprensa, o conhecimento ele era transmitido de forma oral, através da oralidade. Então, as pessoas falavam apenas. Tá? Quando surge a imprensa, pelo Gutenberg, isso vai permitir com que os livros, com que o conhecimento que era colocado no papel pudesse ser replicado com uma maior facilidade para diversas regiões, para diversas áreas. Então, assim, isso permitiu que a oralidade, a tradição oral, entrasse num leve declínio para as pessoas buscarem conhecimento a partir dos livros. Então, você conseguia buscar o conhecimento na própria fonte de pensamento, no próprio autor. Antigamente, você buscava o conhecimento através de outras pessoas. Agora, com a imprensa, você consegue atingir o público em geral e esse público ele vai ler, tá, o conhecimento direto do autor. Então, ele vai ter a sua própria interpretação do que está sendo exposto ali. Tranquilo? Foi agora? E aí, gente? Beleza, então nada. E aí, beleza, por quê? Né? Foi justamente na Itália, tá? Primeiro, olhem essa imagem aí que eu coloquei. Isso aí é a Península Itálica, tá? Hoje em dia, vamos dizer assim, tá? Então, é a Península Itálica nos dias de hoje. O que a gente está observando? Essa Península Itálica ela está dividida em diversos distritos, em diversos estados e por aí vai. No entanto, tá? Nem sempre a Itália foi da maneira que é hoje. Tá? A Itália, antes do ano de 1871, quando aconteceu a unificação italiana, ela era dessa forma como vocês estão vendo. Tá? Então, ela era dividida, né, como está aí, na República de Veneza, né, no Ducado de Saboia, na República de Gênova,
nos estados pontifícios, né, no reino de Nápoles, reino de Sicília, e por aí vai. Então, o que a gente vai observar? Que a Itália, até o ano de 1871, isso aí também é um mapa, né, lá por volta do ano de 1500 da Itália, né, a gente vai observar que a Itália era um território onde o poder era totalmente fragmentado, tá? Não é, mas era semelhante ao que acontecia no período medieval? Não, tá? O que eu estou querendo colocar é que não existia um governo central na Itália, tá? E o poder lá, obviamente, era fragmentado, né? Então, cada local tinha um governante e esses governantes, eles sempre tiveram interesse, tá? Isso a gente tem que deixar claro, de centralizar o poder na Itália. Sempre houve um interesse muito forte de centralizar o poder. No entanto, essa centralização de poder, né, que sempre existiu esse interesse, tinha que ser através das mãos do próprio cara. Então, por exemplo, em Florença a gente vai ver que existiam os Médici, né? Os Médici tinham interesse de centralizar o poder na Itália, óbvio, né? Mas através das mãos dele. Então, assim, existia um poder muito fragmentado na Itália e isso vai ter alguma coisa a ver, isso de certa forma vai ajudar a gente a entender por que o Renascimento foi justamente na Itália. Então vamos lá. Reparem só, tá? Quais eram as características da Itália no auge, no momento de surgimento do Renascimento? Primeiro, a Itália, né, ou a Península Itálica, possuía uma mentalidade urbana crítica do medievalismo, tá? Então, assim, em geral, a Itália, o que a gente entende como a Itália, era predominantemente urbana, tá? Uma mentalidade com pensamento urbano totalmente contrária àquela ideia rural, né, que existia da época medieval, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a Itália tinha diversas relações econômicas com o Oriente, principalmente as regiões de Veneza e Gênova. E como que isso é importante, né, para o surgimento do Renascimento? A gente tem que tentar entender, a gente tem que tentar lembrar que, conforme você vai entrando em contato com outros povos, com outras culturas, isso fazia com que você ganhasse uma mentalidade diferente, né, da que você possuía, da qual a sua localidade na qual você vivia possuía. Então, os caras começam a ter uma maneira de pensar distinta daquela mentalidade que predominava na sociedade europeia como um todo, tá? Terceiro ponto é o que eu coloquei: território e poder, né, descentralizado, fragmentado. E como que isso é importante? Isso é importante porque na Itália vai surgir o que eu coloquei aí agora, a ideia do mecenato, a ideia do mecenas. Então, o que é o mecenas? O que é o mecenato? Tá? O mecenas é aquele cara que tem dinheiro e ele vai financiar, ele vai patrocinar as artes. Então, eu vou financiar, por exemplo, o Michelangelo, eu vou financiar o Da Vinci. Por quê? Eu vou fazer com que esse cara, por exemplo, quando estiver financiando as artes dele, ele pinte um quadro com o meu rosto, né? Com a minha imagem. Por que eu vou fazer isso? Porque é extremamente importante eu financiar as artes e contratar o cara para fazer uma pintura minha. Porque naquela época, até hoje, né, não é barato, mas naquela época, né, para você conseguir alguém para fazer uma pintura sua, custava muito dinheiro. Então, se você tinha dinheiro para pagar aquilo ali, você era um cara, obviamente, rico, você era um cara influente, você era um cara importante. Então, você estava construindo a sua imagem como um ser que pode centralizar o poder. Então, assim, como o poder era totalmente descentralizado, existiam diversas famílias que patrocinavam as artes justamente para fazer o nome de suas famílias ficar extremamente importante e eles conseguirem, né, fortalecer, né, o seu poder em relação ao restante da sociedade. Então, assim, o território descentralizado e a ideia de mecenato, ela surge como duas questões importantes por isso. O último ponto aqui, né, é as ligações físicas com a antiguidade. Como assim ligações físicas com a antiguidade? A Idade Antiga aconteceu na Itália. Roma Antiga aconteceu lá.
Então, assim, já tinha toda uma história, né? Tinha todo um histórico, né, de ligação com a Idade Antiga, tá? No entanto, quando a gente está falando em Itália, o Renascimento ele vai surgir com grande força, tá? Na cidade de Florença, tá? Por que justamente na cidade de Florença? Ali a gente vai notar que vai existir uma prosperidade econômica e um ambiente favorável às artes. É justamente aquilo que eu estava colocando, né? Existia uma família muito poderosa lá, que era a família dos Médici. Esse aí, por exemplo, na imagem, é o Lorenzo de Médici, tá? Um dos principais governantes. E aí, só para a gente lembrar, os Médici era a família que tinha ligação com Maquiavel, né? Então, assim, Maquiavel teve fortes relações, né, políticas, fortes relações profissionais, né, vamos dizer assim, né, com a família dos Médici. Então, a gente vai começar a entender que Florença vai ser a cidade, né, quase que específica para o desenvolvimento do Renascimento na Itália. Até aqui, gente, ficou alguma dúvida? Sinalizem para mim, por favor, no chat. Beleza, então vamos lá, olha só. Prosseguindo, tá? Quando a gente vai falar de renascimento, tá? A gente geralmente fala, obviamente, das características do que a gente entende como renascimento, tá? E aí, esse renascimento que a gente vai, as características que a gente vai abordar, eu costumo brincar, tá? E falar que, para a gente resumir as características do renascimento, a gente aborda, né? A gente fala, a gente usa a palavra carinho, tá? E aí, o carinho que eu coloco não é justamente esse aqui, tá? Por mais que a gente possa associar. A ideia que a gente vai associar com carinho é quando a gente pega, tá? Justamente essas letrinhas aqui, a letra, né? Cada letra da palavra, e a gente vai entender que o C de carinho significa cientificismo. Ou seja, quando a gente está colocando cientificismo, a gente vai apontar que, no período renascentista, o homem buscava sempre explicar tudo através da ciência. Tá? Então, ele vai tentar deixar de lado aquelas explicações que eram explicações religiosas, que não tinham comprovação científica, vamos colocar assim, e ele vai começar a buscar explicações através da ciência. A segunda letra, né? Antropocentrismo, que a gente já colocou. O homem renascentista, ele vai valorizar o homem, ele vai tentar valorizar a figura humana, tá? Em comparação à figura divina. Lucas, na medida que assistiu, será de classicismo, tá? Não tem problema também, tá? Não tem problema associar com classicismo também não, tá? Pode ser ou classicismo ou cientificismo, tá? Existem essas duas, são super normais. Aqui eu optei por botar cientificismo, mas a ideia do classicismo que o Mion está colocando é justamente isso, tá? Eu não coloquei porque, assim, é quase que uma ideia já intrínseca ali que a gente tem uma busca, uma tentativa de retorno à Idade Antiga, mas pode ser classicismo ou cientificismo, como o Mion colocou aí pra gente, tá bom? O Caio levantou a mão, alguma coisinha assim ou não? Ah, beleza, Caio, tranquilo. Então, assim, gente, pode ser ou classicismo ou cientificismo, não tem problema, tá? O terceiro é o racionalismo, tá? O racionalismo é o uso da razão para as explicações. Então, a gente vai observar que esse cientificismo ele vai estar, de certa forma, interligado à ideia da razão, tá? O quarto é o individualismo, tá? Por que eu estou colocando individualismo? Na Idade Média, a gente vai observar que existia uma mentalidade muito do coletivismo. Então, por exemplo, se o meu pensamento não é o meu pensamento individual, o meu pensamento é o pensamento da família, né?
Quem assiste séries sobre a Idade Média vê que o pensamento é da família X, é da família Y. Eu, por mais que pense diferente, eu não posso demonstrar isso, porque o pensamento é da família ou de um determinado grupo. Agora, na Idade Moderna, no Renascimento, a gente vai começar a observar que vai se valorizar cada vez mais a ideia de uma individualidade. O cara é um indivíduo, né? Ele tem o seu próprio pensamento, ele tem a sua própria maneira de agir. Então, isso importa, né? O indivíduo, de certa forma, ele está antes do pensamento coletivo, vamos pensar assim. Então, eu posso pensar por conta própria. O outro ponto é o naturalismo. Como assim naturalismo? Ele vai buscar a natureza como fonte de pesquisa. Tá? Então, a observação, ele vai tentar buscar sempre ali, né, essa discussão. Então, a natureza vai ser o ponto de partida para os pensamentos dele. O penúltimo é o humanismo. Tá? E aí é onde eu coloco a ideia que o Bion colocou do classicismo. O uso dos valores da antiguidade clássica. Por quê? Na Idade Clássica, né, Grécia Antiga, basicamente, como a gente geralmente coloca, existia uma mentalidade no qual se buscava colocar as discussões, né, humanistas dentro desse aspecto. Então, o que vai começar a se fazer? Você vai buscar o pensamento da Idade Clássica, você vai beber lá na fonte da Idade Clássica para você começar a agir, para você começar a fazer as discussões, os pensamentos nessa época aqui. Tá? Então, eles vão tentar buscar valores da Antiguidade Clássica, do humanismo, né, grego, para tentar pensar, né, no mundo moderno, no mundo contemporâneo deles. E o último ponto é a ideia do otimismo, tá? Que é um pensamento contrário à ideia do pessimismo medieval. O homem medieval era um homem extremamente pessimista, né? Quando vocês estudam literatura, eu esqueci até qual é a escola literária aqui, é o trovadorismo, não é isso? Acho que é o trovadorismo, né? O pensamento, né, a literatura daquela época ali, era um homem que era extremamente pessimista com o mundo, né? Era um homem que era temente a Deus, ou seja, ele se voltava, como ele não tinha, né, uma boa visão, uma boa perspectiva de futuro, ele sempre se voltava à religião. Então, agora, o homem renascentista é um homem que é contrário a esse pessimismo. É um homem que ele está defendendo ser otimista. É justamente essa ideia que ele está abordando. Tá? Então, a gente começa a observar justamente isso. E aí, depois de apontar essas características, para a gente começar a encerrar a aula de hoje, que faltam 6 minutinhos, a gente vai fazer um primeiro questionamento, tá? 2 primeiros questionamentos, no caso. O homem da época, ele se achava moderno? Tá? Então, assim, o homem renascentista, o homem da Idade Moderna, ele se dizia, ó, eu sou moderno em comparação ao homem da Idade Média, né? Se o período é renascentista, a cultura morreu durante a Idade Média, durante a Idade Medieval, primeiro, tá? O homem moderno, ele nunca se achou um homem moderno. Ele nunca teve essa denominação, eu sou moderno e o cara que veio antes de mim, ele é atrasado. Não, tá? O que a gente tem que entender é que o Renascimento, a gente pode começar a designar através desse trecho que eu botei aí, que fala o seguinte, é o termo que se designa um movimento no qual houve uma redescoberta e revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica, que nortearam as mudanças deste período em direção a um ideal humanista e naturalista. Então, o que a gente pode começar a notar? Que o termo, inclusive o termo renascimento, não é um termo da época efetivamente. Tá? A gente vai entender que o homem moderno, ele se entendia como um homem diferente do homem medieval, mas não significava que ele se entendia superior ao homem medieval. Não, ele se entendia como diferente, uma mentalidade diferente, que era mais importante de se pensar. Tá? E aí, quando a gente fala em renascimento, a gente não pode ter na nossa cabeça a ideia de que, se estamos falando que esse movimento é um movimento renascentista,
ele está renascendo a cultura que morreu durante o período medieval. Não. Como a gente já colocou nas aulas de Idade Média, a cultura não morreu durante a Idade Média. Ela se transformou. E aí a gente está colocando que esse movimento é um movimento renascentista, muito por conta da figura desse cara aí, desse senhor, que é o Jacob Burckhardt. Tá? Jacob Burckhardt, ele foi um historiador das artes. Ele viveu no século XIX, e lá no século XIX, ele deu para a gente, né, o significado que a gente tem até hoje sobre Renascimento. Que ele defende que Renascimento foi um período, foi uma época de descoberta do mundo e do homem. O homem ele estava se redescobrindo, ele estava tentando renascer, ele estava tentando pegar características da cultura lá da Idade Antiga, lá da Grécia Antiga especificamente, e tentar traduzir toda aquela cultura, todo aquele pensamento para o mundo moderno. E aí é um ponto que a gente tem que deixar claro desde sempre. O homem moderno ele não queria reviver a Idade Antiga. Em nenhum momento ele quis reviver a Idade Antiga. O homem moderno, o homem renascentista, ele quis pegar características da antiguidade, características daquele período e trazer, né, e ressignificar para o período no qual ele estava inserido. Tá? Então a gente vai notar que o homem moderno ele não se considerava superior, ele não se achava moderno, tá? E esse termo renascimento e o termo homem moderno, modernidade, é um termo que a gente criou mais à frente. Não é um termo da época. A gente criou esse termo mais à frente, beleza? E aí, só para a gente fechar aqui, o último questionamento. O homem renascentista era um homem ateu? Por favor, não. O homem renascentista não era um homem ateu. Ele era um homem muito religioso, muito mesmo. Mas ele pretendia, né, valorizar as suas potencialidades, né? Então ele entendia que ele poderia ser quase que um super-homem, porque Deus permitiu isso a ele, tá? É só a gente ver o Leonardo da Vinci, né? A quantidade de coisas que ele faz. Ele foi cientista, ele foi inventor, tá aparecendo aí para vocês. Ou seja, olha a quantidade de profissões, né, que o Da Vinci ele fazia, que ele era, né, que ele tinha como norte dele. Significa que ele fazia todas as profissões bem? No caso dele, sim. Né? Significava que todo homem da época que se achava o super-homem tinha várias profissões e fazia tudo bem? Não. Tá? Mas o homem ele queria valorizar suas potencialidades. Ele era aquele cara que tinha a autoestima lá em cima. Né? Então ele se achava o cara. Então, por Deus, por tudo que Deus permitiu a ele, ele buscava fazer isso. Então ele não era um homem ateu. Ele era um homem muito religioso. Tá? Mas esse homem muito religioso, né, entendia que ele tinha que valorizar as potencialidades dele. Até aqui, gente, tudo bem? Tá? Falta um minutinho para acabar a aula. Tá? Com isso que a gente já falou, né, dá para vocês fazerem os exercícios agora nos próximos 30 minutos, né, que eu imagino que vocês já receberam. Tá? Então, tentem fazer esses exercícios. Qualquer dúvida que venha pintar nesses exercícios, podem entrar em contato comigo, que eu vou estar disponível para vocês nesses 30 minutos aí, tá? E eu vou enviar o link para vocês, tá? Da aula, e quem quiser continuar pode prosseguir, tá bom, gente? Então, façam os exercícios aí nesses próximos 30 minutos e aí a gente se vê, né, na próxima.